Olá, queridos amigos, queremos conversar hoje sobre a Páscoa. Estamos chegando perto desse momento tão especial de comemoração. Vamos falar sobre a Páscoa, o livramento da morte. Na verdade, a Páscoa ocupa um lugar central nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a Páscoa nos fala da libertação do povo de Israel do terrível cativeiro que eles tiveram durante 400 e tantos anos lá no Egito. Essa bela e dramática história está registrada lá bem no comecinho da Bíblia, em Êxodo capítulo 12. Mas no Novo Testamento, a Páscoa se refere então à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus tirou o seu povo do Egito com uma mão poderosa, forte. Nós lembramos de toda a libertação que Deus proporcionou através de Moisés para o povo de Israel. Mas Deus nos tirou também do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. A morte do Cordeiro na Páscoa judaica era um tipo que simbolizava, que apontava para a morte de Jesus Cristo no Novo Testamento. Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, algumas lições que podem ser destacadas no nosso ensino com relação à Páscoa devem ser entendidas por nós. A primeira lição é que o livramento da morte depende da morte de Cristo. Isso é, da morte do Cordeiro. Por exemplo, podemos ver isso em Êxodo 12, 4, 5 e 6. Quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o Cordeiro e aspergir o sangue nas ombreiras da porta. O anjo do Senhor passaria naquela noite e, vendo o sangue, passaria por alto, não feriria de morte o primogênito daquela casa que estivesse pintada com o sangue do Cordeiro. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Não foi a vida do Cordeiro, mas foi a sua morte que trouxe o livramento para os israelitas. Assim também nós somos salvos, nós somos libertos da morte pela morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Uma segunda lição que nós precisamos entender é que o livramento da morte depende de estarmos debaixo do abrigo do sangue desse Cordeiro. Capítulo 12 lá de Êxodo, nos versículos 7, 13 e 14, nós vemos exatamente isso. A libertação da morte dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas principalmente do sangue do Cordeiro passado nas ombreiras das portas. Precisamos então estar debaixo do sangue de Cristo para sermos salvos, para sermos libertos. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E você deve se lembrar também, há uma palavra do autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, em que ele diz exatamente isso. Sem derramamento de sangue não há perdão. Não é o sangue de um cordeiro que pode nos purificar do pecado, mas somente o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sem defeito. O sangue de Cristo, é por ele que nós somos remidos, é por ele que nós somos comprados, é por ele que nós somos purificados e justificados. Uma terceira lição com relação à Páscoa é que os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Lá em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 8 a 12, nós temos exatamente essa ideia. Aqueles que foram salvos pelo sangue se alimentaram do Cordeiro. Então, as famílias reunidas, os israelitas, então, que convidavam até pessoas que estavam sem família, se reuniam para se fortalecerem para a caminhada, isso é, para saírem do Egito. Comendo então o quê? A carne do Cordeiro, inclusive com ervas amargas. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam se alimentar do quê? De Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para as nossas almas. A Páscoa judaica foi substituída exatamente pela ceia do Senhor. O pão simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o seu sangue. Devemos então nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. O pão e o vinho
não se transformam, não se transubstanciam em corpo de Cristo, nem Cristo está presente fisicamente neles. Algumas igrejas ensinam assim, mas Cristo está presente na ceia espiritual e simbolicamente dele é que nós nos alimentamos espiritualmente. Uma quarta lição que precisamos entender, que está baseada, por exemplo, no capítulo 12 de Êxodo, do versículo 15 até o versículo 20, é que os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lançar fora o quê? Todo o fermento da maldade. Durante a celebração da Páscoa judaica, os israelitas não podiam ter nenhuma espécie de fermento em casa, nem comer um pão fermentado, levedado. O fermento é um símbolo da contaminação do pecado. Precisamos, então, examinar a nós mesmos antes de comermos o pão e bebermos o vinho. O propósito do autoexame não é para fugirmos da ceia por causa do pecado, mas o autoexame é para fugirmos do pecado por causa da ceia. Não podemos participar dignamente da ceia agasalhando o pecado no nosso coração. Não podemos participar da ceia hospedando no nosso coração qualquer sentimento de hostilidade ou rancor para com os nossos irmãos. A igreja precisa de ser uma comunidade de santidade, de amor, de perdão, de união, antes de ser uma comunidade só de celebração. E finalmente, uma quinta lição que podemos aprender com relação à Páscoa e agora à ceia do Senhor é que ao celebrarmos a ceia, temos que lembrar que Jesus sofreu para nos salvar. Ele sofreu sem reclamar. E o capítulo 53 de Isaías, que é bem conhecido por todos nós, diz o seguinte: ele foi levado como um cordeiro para o matadouro. Ele não abriu sua boca para reclamar. Ele tomou o cálice amargo sozinho. Qual pecador que poderia suportar tudo isso silenciosamente? Será que a gente conhece alguém? A Bíblia não aponta ninguém que poderia agir assim. Portanto, temos que entender e aceitar que qualquer outro tipo de sacrifício que a humanidade pudesse fazer não nos traria salvação. As obras que qualquer de nós pudéssemos praticar, por mais santas e perfeitas que fossem, não poderiam trazer justificativa, não poderiam trazer salvação para nós. Certamente, por esse mundo já se passou pessoas santas, puras, até quase que perfeitas. Mas mesmo assim, qualquer obra dessas pessoas não nos trariam o sacrifício. Qualquer sacrifício dessas pessoas não nos trariam justificação, não nos trariam salvação. Não há possibilidade de termos salvação, perdão dos pecados, senão pelo sangue, pelo sofrimento do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Portanto, concluindo esse tema tão importante para essa época, temos que atentar bem para as palavras do autor de Hebreus, que diz o seguinte: como escaparemos nós, veja só, Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A minha oração e meu pedido ao Senhor é que celebremos a Páscoa, que nos lembra a libertação que Jesus nos proporciona, de modo a agradecermos a Jesus e nos alegrarmos nele. O coelho da Páscoa, os chocolates e os presentes que são trocados, de modo nenhum podem ocupar o lugar principal, especial, em nossas comemorações. Não. O sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação é que nos garante a vitória e a libertação que só Ele pode nos conceder. Celebremos sim a Páscoa, mas celebremos a Páscoa verdadeira, que nos traz libertação da vida passada para a vida abundante que Ele nos prometeu. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. O meu desejo a você é que você tenha uma feliz Páscoa, mas uma Páscoa com Cristo. Deus te abençoe.